Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Que alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Acredito que a maioria já me conhece. Se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Emanuel. Faço parte aqui da Missão Guadalupe. Graças a Deus, sou muito feliz aqui. Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez? Ergue a mão. Tem algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Aproveito para perguntar para vocês e para todos. Não precisa responder em voz alta. Quem convidou vocês para virem aqui hoje? Aí pode ser que alguém pense, foi um amigo, foi o padre, foi alguém que convidou. Quem que convidou vocês para vir a primeira vez num grupo de oração? Talvez você já veio muitas vezes. Quem te convidou a primeira vez? Você se lembra? O teu primeiro grupo de oração? Quem se lembra? Sabe o que é mais legal? Normalmente a gente acaba lembrando quem nos convidou para vir no grupo de oração. O que a gente, a maioria das vezes, não sabe é que quem convidou a gente de verdade foi o próprio Jesus. Ele que nos convidou no primeiro grupo de oração, e Ele que nos convidou hoje. Porque com certeza nós tínhamos outros convites ou outras coisas para fazer, mas nós fizemos a opção de vir aqui hoje. Nós ouvimos de uma forma ou de outra esse chamado. A gente ouviu esse chamado para vir aqui hoje. Talvez sem perceber que foi Jesus que nos chamou. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o tema, a Lilian já falou, é o tema de hoje. O chamado de Deus, o chamado de Jesus em nossas vidas. Que assim como às vezes nós não tínhamos identificado que é o próprio Jesus que nos convidou para vir aqui hoje, o que não pode acontecer é que passe despercebido o chamado maior. Vir até aqui foi o passo. Ter ido num primeiro grupo de oração foi um passo. Ter ido a um acampamento foi um passo para o verdadeiro chamado, para o chamado maior. Ele começa nos trazendo até algum lugar, mas para depois nos revelar o que realmente Ele tem para nós. É sobre isso que a gente vai falar hoje, de nós prestarmos atenção para não sermos multidão. Sabe quantas passagens bíblicas que fala assim, Jesus estava ali e havia uma multidão. Sempre nessas passagens vai aparecer algum personagem na passagem, mas fala da multidão. Ora ele passava pela multidão, ora ele estava na multidão, mas sempre tem um personagem naquela passagem bíblica que a gente está lendo ou ouvindo. Já repararam isso? Que sempre é assim? Num primeiro momento, nós estamos na multidão. O que hoje, nesse grupo de oração, nós vamos tentar é perceber que se nós não ouvirmos o chamado, nós vamos continuar na multidão.
nós não seremos esse personagem protagonista da história. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, que era cobrador de impostos, estava lá, ouviu que Jesus ia passar, só que havia uma grande multidão. Ele subiu numa árvore, porque ele era pequenininho, tinha uma multidão, ele não conseguia enxergar, ele subiu numa árvore, e Jesus passava por essa multidão, mas pediu para Zaqueu descer, disse que iria ceiar na casa de Zaqueu, foi e Zaqueu se converteu. Me entendem o que eu quero falar? Havia uma multidão, mas Zaqueu foi convertido. Ele foi um personagem. Hoje a ideia é essa. Hoje a ideia é nós deixarmos de ser multidão. Nós ficarmos atentos a esse chamado. Amém? Quem trouxe a palavra, pega no Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Aí a hora que todo mundo estiver no capítulo 9, eu falo o versículo. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Até que vocês estão pegando aí, só para ilustrar, Mateus, além de evangelista, foi um dos apóstolos, que é o que nós vamos ler. Apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus para viver com Ele por alguns anos, para aprender, para ser catequizado, ser evangelizado, e depois que Jesus morresse, depois que Jesus não estivesse mais no meio de nós, essas pessoas iriam continuar o projeto de evangelização. Então Mateus foi um apóstolo, mas também foi um evangelista. Ele escreve esse evangelho. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Mateus e João foram apóstolos, conviveram com Jesus, foram escolhidos por Jesus. Lucas e Marcos não conviveram com Jesus, apesar de serem evangelistas, apesar de ter escrito um evangelho sobre toda a trajetória de Jesus no período que ele se colocou a evangelizar. Mas Marcos e Lucas foram pessoas que aprenderam com os apóstolos, aprenderam com essas pessoas que viveram com Jesus. Então, dos 4 evangelhos, Mateus e João são evangelistas e foram apóstolos. Pegaram aí? Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Eu vou ler para vocês. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Esse evangelho narra o fato do chamado de Mateus. Foi logo ali no começo da vida pública de Jesus. Quando Jesus se revela quem Ele é,
e começa já a pregar, a evangelizar, começa já a entrar nas sinagogas. E ele já tinha chamado Pedro, já tinha chamado João, já tinha chamado Tiago. Ele estava aos poucos chamando os 12 que viriam a ser os seus discípulos. Este é o episódio onde Jesus já vinha de uma situação onde estava fazendo alguns milagres, e ali na cidade, esse fato aconteceu em Cafarnaum, cidade que Jesus fazia residência também. E Jesus passando ali numa coletoria de impostos, um local onde os judeus tinham que pagar impostos para o Império Romano. Jesus passando ali viu aquele homem, olhou para ele e disse: segue-me. Apenas isso. Não perguntou o nome, o que ele fazia, se ele era pecador ou se ele era justo, se ele era bom ou não. Não perguntou nada, apenas disse: segue-me. Qual foi a resposta ou a atitude de Mateus? Imediatamente ele levantou-se da coletoria de impostos, deixou tudo, passou a seguir Jesus. Seu coração ficou imensamente feliz. Ele nem sabia por que estava tão feliz. Resolveu dar uma festa, um jantar, chamar os amigos dele para contar a novidade, que Jesus havia chamado ele para segui-lo. Nesse jantar estavam os amigos de Mateus, que quem eram? Os da laia dele, do bando dele. Ele era cobrador de impostos. Naquela época, as pessoas que eram cobradores de impostos eram tidos como pecadores públicos, como publicanos. Por quê? Porque eles eram judeus como os outros judeus, só que exploravam o próprio povo. Eles trabalhavam para o Império Romano. A coletoria de impostos era um tipo uma empresinha, uma mini empresa, onde o Império Romano arrendava, escolhia alguma pessoa da comunidade que tivesse cultura, que soubesse ler, escrever e principalmente fazer contas, porque ia lidar com dinheiro, ia receber impostos. Então o Império Romano escolhia algumas pessoas da comunidade que tinham cultura e arrendavam, falavam: ó, você toma conta desta coletoria de impostos. Do que der de impostos, você fica com 10%, o resto é nosso. Então nós vamos arrendar para você. O problema é que ninguém fiscalizava. Então, quando ele ia cobrar impostos, ele poderia cobrar o valor certo, ou ele falava assim: ó, a pessoa tinha que pagar, por exemplo, hoje, R$100. Ele falava: é 120. Nossa, mas é muito. Cara, é 120 e acabou. E já, além do que ele já recebia do Império Romano, ele cobrou a mais 20, ele punha mais 20 no bolso. Então essas pessoas, cobradores de impostos, eram pessoas ricas, mal vistas pelos conterrâneos, pelos outros judeus, como traidores, como pessoas do mal, porque tinham que ajudar o povo e exploravam o povo. Então eram pecadores públicos. Nesse jantar, quem que foi? Só os amigos dele, porque quem que ia querer conviver com esse cara que explora o seu próprio povo? Só quem era igual a ele, só quem fazia a mesma coisa, porque o resto odiava, o povo odiava os cobradores de impostos. Então naquele jantar, quem que estava lá? Outros cobradores de impostos, que faziam a mesma coisa, exploravam as pessoas. Mas beleza, nesse jantar na casa de Mateus, está todos os amigos de Mateus ali, para ele contar a novidade, e chega Jesus com seus discípulos. Então tinha duas galeras, Jesus com seus discípulos, Mateus com seus amigos. Beleza, estão lá. Nisto chegam alguns fariseus e mestres das leis, pessoas que detinham a religião da época. Olharam aquela situação e falaram: ué, mas esse aí não é Jesus? Ué, mas Jesus não é um profeta? Não tem que defender as coisas de Deus? Como é que ele senta à mesa com um monte de pecador? Como é que ele está misturado com esses caras aí que nenhum vale nada?
Então será que ele não é igual? Começaram a falar isso aí. Jesus, ouvindo eles, levantou e só falou o seguinte: quem precisa de médico são os doentes, quem está são não precisa. Se vocês se acham sãos, vocês não precisam de mim, eles precisam. E ele finaliza com essa frase: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa frase, sabe como ela devia estar? Falta uma palavrinha aqui. Eu não vim chamar os que se acham justos, mas os que sabem que são pecadores. Por que que Mateus aceitou prontamente o convite de Jesus? Levantou e seguiu, porque ele sabia a vida que ele levava. Ele sabia da fama que ele tinha, que ninguém gostava dele. Ele viu ali uma oportunidade de fazer diferente. Ali, ele não titubeou, tomou a decisão rapidamente de mudar de vida. Então, só para a gente entender que às vezes na nossa vida estamos passando por algo semelhante, temos a nossa vida, temos o nosso meio de convívio, temos os nossos amigos e às vezes estamos sendo chamados a algo muito maior, a uma mudança muito maior e não percebemos. Lembra que eu falei que tem uma galera? Se a gente começar a pensar, tipo assim, se fosse hoje que tivesse acontecendo isso, essa cena, e se eu estivesse lá, aonde que eu estava? Eu seria da galera que estava com Jesus, eu seria o Mateus, que estava acabando de receber esse chamado, eu seria os amigos de Mateus, que achou bem legal, achou bacana, mas que provavelmente continuaram do mesmo jeito, ou eu seria o fariseu, o mestre da lei, que foi lá e começou a acusar. Sabe por quê? A gente precisa começar a pensar e tentar nos colocar na situação. Porque, infelizmente, nós temos uma tendência sempre de achar que a gente está certo, de achar que a gente já faz muito, de achar que já está bom. E aí eu vou me colocar onde? No mínimo, eu vou me colocar ali, do lado dos apóstolos. Se eu precisar me identificar com alguém, eu vou me identificar. Eu falo, nossa, eu sou dos apóstolos ali, cara. Não, eu já fiz meu acampamento, ó, eu já estou seguindo já. Isso aí é muito natural. Não, eu já conheço Deus faz tempo. Eu já vou na missa todo domingo. Você nem, cara, eu vou na missa todo domingo. E a gente cai nessa armadilha de pensar que esse pouquinho que a gente faz, que eu já sou um apóstolo, né? Porque aqui eu tenho que escolher onde eu estou. O que eu não percebo é que às vezes eu estou ali do outro lado da mesa, que eu ainda sou esses publicanos, que acha tudo muito legal, dá parabéns para quem está aceitando o chamado totalmente, mudando de vida radicalmente, que abandonou a coletoria de impostos, acha legal, mas eu continuo, a minha vida não mudou nada. Será que eu não me julgo como um seguidor de Jesus nessa história, mas eu vivo como um amigo de Mateus? Eu só estou falando isso para a gente poder, no mínimo, dar um start, então me colocar no lugar de Mateus e perceber esse verdadeiro chamado, para mim sair dessa vida de que já está bom esse pouquinho que eu faço, porque eu venho na missa de domingo, eu venho no grupo de oração de segunda, eu ajudo no acampamento, já está bom. E estou perdendo a oportunidade de, assim como Mateus, ter uma mudança verdadeira, uma mudança concreta, radical talvez na minha vida e na sua,
mas ela é profunda e é ela que vai me libertar. Mateus era escravo do dinheiro. Como era fácil pegar dinheiro, ele era escravo do dinheiro. Ele era rico, tinha muito dinheiro. Deixou tudo para não ter nada. Mas agora ele tinha tudo. Eu convidei vocês para nós nos colocarmos nessa história, dentro dessa história, porque é natural, como eu já falei, nós sempre nos colocarmos do lado bonzinho. Mas você quer ver outra coisa? É muito natural eu ou você acusarmos uma pessoa, falar mal de uma pessoa, julgar uma pessoa. É natural, é da nossa essência, é do ser humano. Talvez eu não percebo que estou fazendo isso. É tão natural que eu nem percebo, mas julgo, condeno, falo mal, aponto o dedo, como se eu fosse perfeito. Mas às vezes nós fazemos isso. E aí, sabe onde eu quero chegar? No olhar. Para eu entender como verdadeiramente eu sou. Quem eu sou? Lembra que eu falei no começo que hoje a proposta era nós entendermos esse chamado e mudar de vida e aceitar e sair dessa aguinha rasa? Presta atenção. Jesus viu Mateus, aquele cara desprezível, e era desprezado por todos. Por todos. Ninguém gostava, porque o que ele fazia não era legal. Ele era desprezado. Jesus olhou para ele e só falou: segue-me. Não cobrou ele, não perguntou se ele tinha pecado, não perguntou se ele queria melhorar, não perguntou nada, não exigiu nada, só falou: segue-me. Você acha que aquele cara tinha naipe para andar com Jesus? Você acha que aquele cara era digno de andar com Jesus? Qualquer um dos próprios apóstolos olhariam para aquele cara, se Jesus não estivesse perto, perigoso cuspir na coletoria de impostos. Tamanho era o ódio que tinha dele. Jesus faz o contrário, Jesus olha para ele e chama. E o que fizeram os fariseus? No final aqui da história, os fariseus vendo Jesus e seus discípulos comendo, sentado à mesa com pecadores, o que os fariseus e mestres da lei fizeram? Quem eram os fariseus e os mestres da lei? Os caras que viviam dentro da igreja, os caras que leem a palavra todo dia, os que acham que são os santos, que são os certos, que se julga os melhores. Aquele cara, aquele Mateus, era a escórnia. Aquele cara lá era desprezível, era um pecador. Você não podia sentar na mesa com ele porque você ia ficar impuro, você ia ficar igual ele. Essas pessoas, os fariseus e os mestres da lei, é assim que eles pensavam. E eles eram os justos. Mas qual foi a atitude deles? Eles olharam e condenaram o próprio Jesus e os discípulos. O que vocês estão fazendo aí sentados com esses caras? O olhar deles foi de condenação. Completamente oposto do de Jesus. Jesus, que poderia condenar aquele cara por tudo que ele fazia, ou o que ele deixava de fazer de certo, Jesus podia condenar, não condenou. Os fariseus, que já que então detêm a palavra, conhecem a palavra, poderia interpretar muito bem o que estava acontecendo e elogiar a misericórdia, elogiar o que Jesus estava fazendo, condenaram. Como eu e você temos olhado para as pessoas. Como eu e você, quando a gente vê alguém, como tem sido o nosso olhar? Eu julgo mais, já condeno, já falo da pessoa, ou eu consigo, pelo menos de vez em quando, ver uma pessoa que talvez está fazendo um monte de coisa errada, estou vendo a cagada que ele está fazendo, estou vendo que é puro pecado,
Mas em vez de eu condenar, se eu tenho um olhar de misericórdia. E se eu tento tirá-lo de lá em vez de condenar, como eu tenho sido? Esse evangelho é muito rico. Eu até comentava, ele é tão simples e óbvio que parece que não tem tanta coisa grandiosa dentro desse evangelho. Mas tem. E principalmente isso. Como que tem sido o meu comportamento? Onde eu me encaixo nessa história? Para que depois eu faça essa experiência, eu faça essa mudança de pensamento, de no mínimo ser Mateus. Se eu não estou ouvindo o chamado de Jesus, que eu pergunte para Ele. Eu posso perguntar, Senhor, talvez o Senhor está falando tanto, está passando como passou lá e chamou Mateus, o Senhor tem me chamado, talvez eu não estou ouvindo, ou se eu não ouvi, eu não tive coragem de te seguir. Me ajuda, Senhor. O que mais eu preciso mudar? Muitas vezes nós já mudamos algumas coisas na nossa vida, nós já melhoramos em algumas áreas, e aí a gente estaciona, a gente para de evoluir. Aquele primeiro chamado de Mateus foi só para tirar ele daquela vida de pecado, onde ele cobrava muitos impostos a mais das pessoas. Ele era corrupto, ele era desonesto. Aquele primeiro chamado foi só para tirar. Mas quantas coisas que ele aprendeu convivendo com Jesus há alguns anos. A mesma coisa com nós. Talvez eu encontrei com Jesus no meu acampamento, talvez eu encontrei com Jesus num grupo de oração. Eu não sei como foi seu encontro com Jesus, o que te motivou a estar aqui hoje. Mas nós não podemos parar aí, achar que foi isso e já está tudo certo. O que mais eu tenho que aprender? Todos os dias, Jesus quer nos dar algo a mais. E sabe o que é legal? É quanto mais aberto nós estamos para receber, mais Ele nos dá. E nos dá duas coisas, não só sabedoria para errar menos, pecar menos, não só isso, mas nos dá a graça, nos dá tanta coisa que é impossível isso no dia a dia, é impossível isso em qualquer lugar. Essa pequenininha é minha, viu, gente? O bom de quando a gente aceita, ele faz o inesperado. Sabe quando às vezes você está pedindo uma graça para Deus? Quando a gente está pedindo uma graça, uma bênção, e nós fazemos a nossa parte, a graça sempre vem maior do que o que a gente pediu, do que a gente espera. A única coisa é que a maioria das vezes nós não temos paciência de esperar a graça. Nós queremos no dia, na hora. Hoje eu conversava isso com um amigo. Aí eu até pergunto, eu falo assim, eu não sei o que você está pedindo para Deus. Eu não sei. Mas só acaba quando você morrer. Você já morreu? Não, então por que você parou de pedir? Ah, mas não me atendeu ainda. Calma, você não morreu ainda. Então dá tempo da graça vir. Ou se é a cura por um filho. De repente, a tua oração é para a cura de um filho. Teu filho já morreu? Não, então calma. Para a libertação das drogas. Ah, mas eu rezo, ainda não se libertou das drogas. Ele já morreu? Não, então calma, continua rezando. Nós queremos a graça, nós queremos os milagres no nosso tempo, na nossa hora. Só não temos paciência para esperar. Mas quem tem? Quem consegue esperar o tempo de Deus, a graça vem muito maior do que o que você pediu. Muita gente aqui sabe, porque é falado sempre, né, na historinha de Santa Mônica, que rezava pelo filho dela. Quem já ouviu essa história aqui, ergue a mão?
Pouca gente. Eu vou contar rapidinho. Santa Mônica tinha um filho que se chamava Agostinho. E ele era um garoto muito levado, muito arteiro. Então, desde pequeno, começou a rezar para o filho, tipo a minha aqui. Então, ela já rezava muito. Só que ele foi crescendo, foi piorando. Vocês sabem, vai entrando na adolescência, os problemas são maiores. E ela rezando. Quando ele já era adulto, além de todos os problemas que ele já trazia na vida e que ele continuava cometendo de erros e pecados, ela, extremamente religiosa, ele não acreditava em Deus. Então, já não bastava tudo que ele fazia de cometer pecado, de ser tudo que ele era, e ela rezando pela conversão dele, desde pequenininho, isso ele já estava adulto, ele não acreditava em Deus. Então, quer dizer, ela teve que rezar mais ainda. E aproximadamente, quando Agostinho tinha uns 30, 33 anos, ele se converteu. Ele teve um encontro com Jesus. Assim como Jesus passou na coletoria de impostos, chamou Mateus, um dia Jesus se apresentou para ele e chamou ele. Sabem o que aconteceu com esse Agostinho? A conversão dele foi tão forte, a mãe dele só pediu, a mãe dele só rezou para ele se converter. Só isso. A conversão foi tão forte que ele se tornou um padre. Só que ele era um cara que ele gostava muito de estudar, ele era muito estudioso, ele sabia muito. Ele se tornou um bispo da Igreja Católica. E hoje Santo Agostinho é considerado um dos maiores doutores da nossa igreja, de tantos escritos que ele deixou depois da sua conversão. Tantas coisas que ele interpretou de Deus para nós, que ele deixou muita coisa. Santo Agostinho se tornou um doutor da igreja, padre, bispo e doutor da igreja. A mãe dele só rezou para ele se converter. Vocês me entendem que quando nós rezamos para alguma coisa, e nós confiamos e esperamos o tempo de Deus, a graça vem maior do que o que a gente espera. Eu não sei se você está rezando para alguma coisa, mas se você não morreu ainda, continua. Porque esse cara aí, ele não consegue entregar só o que a gente pede. O dia que ele entregar, ele vai entregar muito mais. Muito mais. Eu sou um cara que era para não ter nada. Eu tenho 50 anos. Eu fiz um acampamento com 36 para 37. Quem aqui já fez acampamento, ergue a mão? Bastante gente. Quem não fez acampamento, ergue a mão? Pouca gente. Não tem problema nenhum. Mas só para saber que o meu foi lá dentro de um acampamento. Eu fui convidado um dia para fazer um acampamento. Minha conversão foi ali. Mas antes do meu acampamento eu era porcaria. Não vou entrar no assunto agora para não tomar o tempo de vocês. Só que olha, eu só rezava para mim ter uma família, cara. Falei, Senhor, já que o Senhor quer então que eu me converta, o Senhor quer que eu seja uma pessoa melhor, me dá uma família. Me dá uma esposa, um filho. Vocês viram essa pessoa que veio aqui buscar essa branquinha aqui? É minha esposa. Deus me deu essa esposa, me deu essa filha. Deus me deu a honra de participar da Missão Guadalupe, de estar aqui com vocês. Eu não pedi tanta coisa. Eu não pedi uma esposa tão bonita. Eu não pedi uma filha tão esperta. Eu não pedi para pegar um microfone na mão. Eu só esperei o tempo dele. Eu rezei 4 anos pedindo uma esposa. Fiz meu acampamento em 2010. Eu conheci a minha esposa em 2014. Mas eu escutava essa história de Santa Mônica, que ela rezou até os 30 anos do filho dela. Eu falei, eu não sei quantos anos eu vou ter que rezar, mas eu vou rezar. Eu não sei qual é a sua luta. Se você tem alguma luta, se você veio aqui para buscar alguma coisa, mas eu sei de uma coisa, que se nós sairmos dessa situação muito rasinha, de achar que só vir na missa de domingo, ou participar de um grupo de oração, de vez em quando eu estar no acampamento, que só isso já é tudo que Deus quer para mim, se eu perceber, e eu me colocar à disposição,
e eu olhar para ele de verdade, talvez dentro do meu quarto, e falar: Senhor, o Senhor chamou Mateus, mas ele não sabia para quê. Ele foi. Senhor, se o Senhor está me chamando, eu não sei para quê, mas eu quero ir, eu vou. Fala para ele que você quer ir. Se for de verdade, se você aceita, fala para ele. Aí você vai ver ele transformar a sua vida, mas transformar para muito melhor, mesmo que o processo de transformação seja dolorido. A maioria dos processos de transformação é dolorido. Se nós vivemos uma vida de muitos pecados, sair dessa situação de pecado para o que Deus quer de nós, num primeiro momento é dolorido. Atender ao chamado não é tão simples, mas quando eu me disponho e vou, independente de qualquer coisa que vai me acontecer, se eu aceito, eu vou colher os frutos, como eu estou dizendo para vocês, muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu imaginei, porque eu aceitei o chamado. Mateus perguntou para ele: mas vamos para onde? Mateus perguntou para ele: mas nós vamos fazer o quê? Mateus falou para ele: espera só eu fazer o caixa aqui, deixa eu fazer o caixa que eu tenho que entregar para o Império Romano. Ele nem respondeu sim, ele já levantou, já e foi. Meu irmão, minha irmã, só vai. Só vai. Nessa história, pode fechar o olho e mergulhar, não vai errar. Não é uma piscina sem água, essa é uma piscina de água viva, pode mergulhar. Se Ele está te chamando, vai. Se você não ouviu o chamado, pergunta para Ele: Senhor, eu ainda não entendi para onde e para que o Senhor está me chamando, mas eu aceito. Às vezes as pessoas falam para mim assim: você conversa com Deus? Eu falo: conversa. Ele fala com você? Eu falo: fala. Aí comigo ele não fala. Eu falo: não fala ainda. Insiste. Diz para ele que você quer ouvir ele. Diz para ele que ele deve estar falando e você não está ouvindo. Diz para ele que ele deve estar falando, mas você ainda não consegue entendê-lo. Ele vai mudar o jeito de falar, mas ele vai dar um jeito de você ouvir ele. E a nossa vida vai passando por transformações que a gente não esperava, mas que é muito melhor para a nossa vida. Vou pedir para o ministério tocar um pedacinho de uma música para a gente meditar um pouquinho com o que fala essa música. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Eu pedi para ele tocar essa música que fala, né, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tem uma diferença muito grande. Às vezes nós achamos que nós conhecemos Jesus, mas a gente conhece de ouvir falar.
Sabe a parte aqui, aonde Jesus fala que Ele veio para os doentes, não para quem não precisa de médico. Aqueles fariseus e mestres da lei eram mais doentes do que os próprios publicanos que cobravam impostos. Só que sabe qual que é o problema? Eles não se enxergavam doentes, eles se enxergavam perfeitos. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Se nós não entendermos que apesar de estar tudo bem, eu preciso de Deus, eu preciso que Deus continue trabalhando a minha vida. Se eu não entender isso, eu vou, infelizmente, me colocar dentro dessa história, me colocar junto com os fariseus, achando que todo mundo precisa, menos eu. A partir do momento em que eu realmente entendo que eu tenho muita coisa para me curar, que eu ainda preciso muito de Deus na minha vida e que eu preciso mudar de lado, só assim Deus vai poder fazer. Não tem como Deus me curar se eu não sinto que eu preciso, se eu não aceito que eu preciso. Eu preciso aceitar a minha cegueira. Para quantas coisas que eu sou cego, que eu não vejo os meus irmãos. Aqui na palavra, ele cita o trecho de Oséias, onde ele fala que para os fariseus entender que ele quer misericórdia e não sacrifício. Misericórdia. Quantas vezes eu sou cego e não tenho misericórdia dentro da minha casa, com os meus, ou não tenho misericórdia com pessoas que eu não conheço, mas que estão precisando de mim. Mas porque eu vou à missa de domingo, eu vou no grupo de oração, não é bem assim. Eu preciso entender isso, que nós, de uma forma ou de outra, ainda estamos doentes, precisando dessa cura de Jesus. Perguntemos a Ele: Senhor, em qual área da minha vida eu ainda estou doente? Em qual área da minha vida eu ainda preciso de cura? Para só assim Deus poder completar a obra que Ele já começou, porque nós estamos aqui. Nós aceitamos o primeiro convite para vir ao grupo de oração. Nós aceitamos o convite desse chamado. Mas agora, que nós possamos perguntar para Ele: Senhor, onde mais na minha vida eu preciso de cura? Eu não sabia que eu ainda precisava de cura, mas agora eu sei. Feche os olhos. Quero rezar com vocês. Coloca a mão no seu coração. Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa me ajudar a identificar o Teu verdadeiro chamado. Senhor, eu achei que eu já Te seguia, mas muitas vezes eu não percebi que eu estava na multidão. Senhor, me ajuda a Te conhecer mais de perto. Eu preciso, Senhor, Te conhecer, não mais de ouvir falar do Senhor, de ouvir falar do Senhor na missa, de ouvir falar do Senhor no grupo de oração, mas eu quero Te conhecer de contigo andar. Eu quero andar do Seu lado, Senhor. Eu quero andar todos os dias. Eu quero andar tão perto, Senhor, que eu quero sentir Teu cheiro, eu quero sentir Teu toque, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, me dá a graça de compreender qual área da minha vida o Senhor ainda quer que eu mude. Senhor, me dá a graça de entender aonde eu preciso de cura, para quais situações da minha vida que eu estou cego, que eu não enxergo. Me ajude a enxergar, Senhor. Senhor, para quais situações da minha vida que eu ainda sou surdo, que às vezes as pessoas me falam, mas é como se eu não estivesse ouvindo, eu não escuto. Senhor, em qual área da minha vida eu ainda sou paralítico, que eu não consigo dar passos? Em qual área da minha vida o Senhor me pede conversão, o Senhor me pede mudança, e eu não consigo dar passos, Senhor?
Senhor, eu sou uma pessoa que me enxergo doente. E o Senhor disse que veio para os doentes, para curar, não para quem já está são. Eu não estou são, Senhor. Me ajuda, Senhor, a compreender em que mais eu preciso mudar. E cura, Senhor. Eu te dou total liberdade. Cura todas as áreas da minha vida que precisam ser curadas, para que eu possa, de uma vez por todas, ouvir o teu chamado e sem questionamento nenhum, Senhor, eu te seguir, eu te acompanhar. Não importa o que eu vou ter que abandonar, mas que eu faça como Mateus, que nessa noite eu compreenda de uma vez por todas qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida.